Olá, eu sou o Douglas Oliveira, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná de Física e nesse vídeo eu vou estar resolvendo todos os exercícios da prova do PSS de Física de 2020 do Paraná para você que prestou ela aí na última semana. Lembrando que esse não é um vídeo oficial do governo do Paraná, eu estou fazendo ele e colocando no meu canal pessoal do YouTube. E lembrando, se você quiser tiver curiosidade sobre física, nesse canal eu também posto vários exercícios do Halliday, eu acho que já tem quase 600 exercícios do Halliday resolvidos, e também alguns vídeos de divulgação científica. Então lá, bora pro vídeo. Na 1 ele fala assim pra gente, no dia 5 de 5 de 2018, quando a sonda InSight da NASA decolou para Marte, o peso dos seus instrumentos de medição era de 500 newtons, então o peso na Terra era igual a 500 newtons. E aí ele fala que no pouso da sonda no planeta Marte, esses mesmos instrumentos pesavam um total de 185 newtons. Aí ele fala assim para a gente, com relação a essa situação e considerando que a intensidade da gravidade da Terra seja 10 newtons por quilograma, assine a opção correta. Isso aqui é estranho, essa aceleração da gravidade que ele usa 10 newtons por quilograma. Isso aqui é um tipo de unidade que não está errado, mas a gente nunca usa, né? Isso aqui é a mesma coisa que o 10 metros por segundo ao quadrado. Não entendi por que que ele usa essa unidade aí. Aí o que que a gente tem que fazer? Tem que verificar qual que é o correto. Na letra A ele fala assim, ó, a massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg na Terra e em Marte. Então vamos fazer aqui o cálculo, né? A gente sabe pela segunda lei de Newton que força igual a massa vezes aceleração, a força é força a peso, aceleração da gravidade, a gente quer saber a massa. Passando a aceleração dividindo, massa igual a força por aceleração, a força é 500, a aceleração é 10, isso aqui deu para a gente 50 kg. A gente sabe que a letra A está correta. Mas vamos passar rapidamente pelas outras para a gente verificar por que está errado. Letra B, em Marte a intensidade da gravidade é 10, não é 10, porque a gente vê que o peso diminui, então tem que ser menos do que 10. A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg apenas na Terra. Então a massa ela não muda com a gravidade, a massa é a mesma. Por isso que a gente marcou a letra A, que a massa na Terra e Marte é a mesma, a massa não muda, o que muda é a gravidade. Então a letra C e a D estão erradas. Em Marte a intensidade da gravidade é 4,7. Aí na D, na E, letra E, é só você utilizar a mesma coisa que a gente fez aqui, só que a massa em Marte igual ao peso em Marte dividido pela aceleração de Marte. Aí você substitui aqui por 4,7 e esse aqui por 185, você vai ver que não vai dar 50 kg, né? Então essa aqui também está errada. Na questão 2 ele fala assim, o movimento de um objeto é caracterizado, aí ele pede para a gente marcar a alternativa correta. Isso que eu não entendi muito bem esse exercício aqui, essa questão, mas eu suponho que o movimento do objeto ele é caracterizado pela posição, pela velocidade e pela aceleração. Acho que é essa a resposta que ele quer que a gente dê. Quando ele fala trajetória, ele está falando só da posição, então não seria essa resposta aqui. Pela sua trajetória e pelo valor da velocidade. O valor da velocidade, então aqui a gente tem a posição, e a velocidade faltou a aceleração, então também não é. Letra C, pela sua trajetória e pela evolução da sua velocidade ao longo do tempo. Então aqui a gente tem a posição e tem a aceleração, mas ele não deixa claro se ele tem a evolução no instante, né? Ele só fala da evolução. Aí fica meio confuso se ele está falando da velocidade em si e da aceleração ou só da aceleração. Vamos deixar aqui em stand-by. Letra D, unicamente pela evolução da sua velocidade ao longo do tempo, só aceleração. Então essa aqui não é. E letra E, somente pela velocidade, também não é. Provavelmente a resposta é a letra C, se não me engano, no gabarito da letra C, mas eu tenho minhas dúvidas aqui se essa evolução da velocidade que ele fala vem juntamente com a velocidade, vem a aceleração. Então, na D aqui, ó, se a gente considerar isso, na D teria a aceleração e a velocidade, mas não teria a trajetória. Mas acho que é a letra C. Nessa 3 aqui, ele fala assim, ó, corrida é uma excelente atividade física. Concordamos até aí, tudo certo. Aí ele fala um monte de coisa e fala pra gente que o etíope Haile Gebrselassie, não conheço,
um dos maiores maratonistas da história, obteve o recorde mundial na Maratona de Berlim em 2008, com um tempo de 2 horas, 3 minutos e 59 segundos. E considerando que nessa situação o percurso da maratona tenha sido de 42,195 km, ou seja, o ΔX foi de 42,195 km, assinale a opção que apresenta o valor mais próximo da velocidade média. Então ele quer a velocidade média, que é simplesmente o ΔX por ΔT. Eu não sei se na hora da prova você tinha calculadora, então vou fazer aproximações aqui para fazer sem calculadora essa conta. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ΔX, que é 42,195 km, eu vou dizer que ele é 42.200 metros. Estou aproximando aqui, lembra aqui que eu estou sem calculadora hipoteticamente. E aqui eu tenho 2 horas, que é 3.000, cada hora são 3.600 segundos, multiplica por 2. E aqui eu vou considerar 4 minutos, tá? Só para ficar exato. Então deu 7.200 mais 240, que é igual a 7.440 segundos. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele dá as respostas em metros por segundo e eu tenho as unidades picadinhas aí, né? Então é só fazer divisão, 42.200 dividido por 7.440. Se você não tiver calculadora, igual eu estou assim aqui, eu vou fazer uma aproximação aqui. Eu estou aproximando, ó, vou cortar esse aqui com esse. E aí eu sei que a minha resposta vai dar um pouquinho acima do valor correto, ó, porque eu estou cortando um valor maior aqui embaixo. Então a divisão que eu vou fazer vai ser 42 dividido por 7, que é igual a 6. Então eu sei que a minha resposta é um pouquinho menos do que 6 metros por segundo. Aí eu vou ali nas opções, a resposta que mais se aproxima do 6 é a letra C, 5,7. Se você tiver calculadora, você consegue fazer exatamente. Questão 4. O automóvel que trafegava com velocidade constante de 40 metros por segundo aproximava-se de um cruzamento onde havia um semáforo com radar. Então, a velocidade inicial igual a 40 metros por segundo. Quando ele estava a 40 metros do cruzamento, então ΔX igual a 40 metros, o sinal mudou de verde para amarelo. O motorista do automóvel, sabendo que o sinal permaneceria amarelo por 2 segundos, então a gente tem um tempo aqui de 2 segundos, decidiu acelerar o carro e passar pelo cruzamento antes do sinal mudar para vermelho. Então a gente tem 2 segundos para percorrer 40 metros. O tempo decorrido entre o momento em que o motorista viu a mudança de sinal e o momento em que ele decidiu acelerar foi de 1 segundo. Então ele permanece com uma velocidade constante durante um tempo t1 de 1 segundo. E depois ele tem mais 1 segundo, né, acelerando o carro. Vou chamar de t2 igual a 1 segundo também. Opa, 1 segundo. E aí ele fala assim, ó. Neste caso, a menor aceleração constante necessária para que o carro passasse pelo cruzamento sem acionar o radar era. Aí aqui a gente tem uma situação estranha, porque ele está a 40 metros por segundo. E aí ele fica 1 segundo nessa velocidade. Bem óbvio, né? Se ele está a 40 metros por segundo, ele fica 1 segundo. Quanto que ele percorreu? 40 metros. Se ele precisava percorrer 40 metros, nesse primeiro 1 segundo ele já percorreu, né? A distância que ele precisava. Então aqui é nenhuma das anteriores. Aí. A aceleração podia ser 0, que no primeiro segundo ele já atravessou ali. Não entendi esse exercício não. 5 ele fala assim, um corpo de massa igual a 240 gramas, já vamos converter aqui para quilogramas. Então a massa é 240 gramas, que é igual a 0,240 quilogramas, está pendurado em um dinamômetro, que é aquelas molinhas para você pesar no mercado, né? A extensão da mola é de 4 centímetros quando o corpo está no ar. Então você pendura, tem uma mola aqui, ó, você pendura o corpo, e aí ela se estende aqui, um ΔX, igual a 4 centímetros, que é a mesma coisa que 0,04 metros. Então esse é o ΔX. Acerca dessa situação, eu julgo os seguintes itens considerando a aceleração local da gravidade, igual a 10 newtons por quilograma. De novo, igual na letra 1, ele utiliza essa unidade esquisita da aceleração. Não entendi por que eles colocaram isso nessa prova. Mas isso aqui é a mesma coisa que 10 metros por segundo ao quadrado. Estranho, né? Muito estranho.
E aí ele pergunta para a gente quais itens estão corretos. Ele fala assim, de acordo com a lei de Hooke, a constante da mola tem um valor inferior a 50 newtons. Então vamos lembrar aqui da lei de Hooke, F igual a Kx, ou K delta X, vamos colocar delta X porque a gente colocou ali. Eu quero saber o K, então eu preciso pegar a força e dividir por delta X. Mas que força que é essa? Essa força é a força peso. Então vamos lembrar lá da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a massa? 0,240. Qual que é a aceleração? 10. Então o peso é 2,4 newtons. Então, para achar o K da mola, é só ficar 2,4 e dividir por 0,04. Vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então, vai ser 240 dividido por 4, que é igual a 60 newtons por metro. Então, essa é a constante elástica da mola. Inclusive, a unidade está errada, né? Podia só vir pela unidade aqui, é newton por metro. A tensão da mola é igual a 2,4, que é essa força aqui que a gente encontrou. Está correto. E o peso do corpo é 5 newtons. Não é, o peso do corpo é esse aqui. Então, apenas o item B está correto. Item 2 está correto. Letra B. Nesse 6, ele fala assim, assinale a opção correta segundo as leis da cinemática. O movimento de um ponto é retilíneo em dado referencial se para cada instante o vetor velocidade tiver direção constante e a trajetória for uma reta. Essa é a definição de movimento retilíneo, né? Então está correta a letra A. Vamos ver as outras aqui. Em um movimento retilíneo uniforme, o vetor posição S é representado ao longo do tempo por uma função do tipo... esse aqui teria aceleração aqui, né? Pegadinha. Na letra C, o movimento é denominado circular uniforme, quando o módulo da velocidade é constante, beleza, e o módulo da direção é constante, o que quer que seja isso, não entendi. O móvel realiza um movimento retilíneo uniformemente variado quando se desloca em linha reta com aceleração crescente. A aceleração tinha que ser constante, né? Em um movimento circular não uniforme, a aceleração tangencial é igual a zero, contrário, né? A aceleração tangencial é diferente de zero. E é isso aí, letra A. Nesse 7, ele fala assim, a figura precedente ilustra dois blocos que estão conectados por um cabo sem massa. Então, tem que ter uma polia. Ele deveria falar também que a polia é ideal, mas beleza, vamos ignorar isso daí. A superfície horizontal não tem atrito. Se a massa do bloco suspenso M1, que é esse aqui de baixo, é igual a 2 kg, então a aceleração do sistema terá módulo 4 metros por segundo ao quadrado, quando a massa M2 for igual a... Então a gente quer saber qual é o M2. Aqui tem alguns problemas aqui, porque na questão 1 e na 5, se eu não me engano, ele me dá a aceleração da gravidade. Ele me dá a aceleração da gravidade naquela unidade esquisitona. Então não sei se é correto a gente assumir que a aceleração da gravidade é 10 aqui, tá? Aceleração da gravidade eu não tenho certeza quanto que é. Eu vou utilizar 10 metros por segundo ao quadrado, mas se em nenhum lugar da prova estiver dizendo para usar 10, exceto quando falar o contrário, eu acho que não poderia utilizar 10, porque tem exercícios em que ele dá explicitamente a aceleração da gravidade. Mas beleza, vamos considerar 10, provavelmente é isso que o cara pensou quando fez a questão. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a segunda lei de Newton, somatório das forças, igual a massa vezes a aceleração. A força que eu tenho é a força peso aqui, ó, que é igual a m1 vezes a aceleração da gravidade. E a massa que eu tenho é a m1 mais o m2. Então, substituindo, a gente vai ter massa do 1 vezes a aceleração da gravidade, igual a massa do 1 mais a massa do 2, vezes essa aceleração que ele me deu ali, que é o 4. Não confunde a aceleração da gravidade com a aceleração dos blocos. A gente quer, o que a gente quer mesmo? A massa m2. Então, vou fazer a distributiva aqui. Eu vou ter m1, aceleração da gravidade, igual a m1a mais m2a. Vou passar o m1 para o outro lado, vai ficar m1ag menos m1a igual a m2a. Ou seja, o m2 é igual a m1ag menos m1a dividido por a. Isso aqui vai ser 2 vezes 10 menos
2 vezes 4 dividido por 4. Isso aqui vai dar 20 menos 8 dividido por 4, que é igual a 12 dividido por 4, que é igual a 3 quilogramas. Resposta letra D. Essa 8 aqui fala assim, ó, o Monte Blanc e o Le Grand Paradis são as montanhas mais altas da Europa. O pico da primeira está numa altura, que eu vou chamar de H1, de 4.810 quilômetros. Isso aqui dá aproximadamente 4,8 vezes 10 na 6 metros. Aqui eu já acho que tem um erro, porque ele coloca ponto, e ponto em português é divisão aqui de milhar, né? Se a gente quiser a decimal, ele teria que colocar uma vírgula, ele não colocou. Acho que escreveu em inglês, está errado essa questão aqui, viu? Aí o H2, que é o do segundo morro, Le Grand Paradis, é 4,61 quilômetros, que é igual a aproximadamente 4,1 vezes 10 na 6 metros, aproximadamente, tá? Depois eu vou fazer as contas de cabeça aqui, por isso que não adianta colocar todas as casas. Mas beleza, mas lembrando que provavelmente isso aqui tem um fator 1000 a mais. Então aqui seria 10 na 3, provavelmente, mas está escrito diferente aqui, não é culpa minha. Aí ele fala que tem um alpinista de massa 80 kg que sobe as duas montanhas. E ele fala assim, ó, é correto afirmar que quando esteve no cume do Le Grand Paradis e quando esteve no cume do Mont Blanc, as suas energias potenciais gravitacionais em relação ao nível do mar eram respectivamente de... Cuidado aqui que ele troca a ordem, ó. Então ele quer primeiro o H2 e depois em relação ao H1. Ele troca a ordem. Primeiro aqui é Mont Blanc, depois Le Grand, e aqui primeiro é Le Grand, depois Mont Blanc. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a energia potencial gravitacional, que é simplesmente mgh. Só fazer a conta. Então, a energia potencial, vou fazer a 2 primeiro, porque ele primeiro quer a 2, tá? Vai ser m vezes g vezes o H2. A massa é 80, a gravidade eu vou assumir que é 10, tá? Estou assumindo que é 10 metros por segundo ao quadrado, mas não sei se isso é verdade. Como a gente está na... poderia ser 9,8, não sei qual a gravidade que ele pediu para utilizar. E aqui eu multiplico por 4,1 vezes 10 na 6 metros. E aí eu posso passar os zeros para cá, então vai ficar 8 vezes 4,1 vezes 10 na 8. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 32, é isso? 32, 3,2 vezes 10 na 9 joules. Cuidado com a unidade aí. Já para o 1, IMG vezes H1, que é 80 vezes 10 vezes 4,8 vezes 10 na 6 metro. Opa, esse metro aqui eu posso cortar, né? Não preciso colocar essa unidade aqui não. Isso aqui vai dar igual a 8 vezes 4,8 vezes 10 na 8. E isso aqui vai dar aproximadamente igual, vamos fazer a conta aqui, ó, 48 vezes 8. Depois tem que cortar um zero. Isso aqui vai dar 320 mais 64, que é igual a 384. Ou seja, ele passa, como é que eu fiz aqui 48, mas seria 4,8, então seria 38,4. Então isso aqui é aproximadamente 38,4 vezes 10 na 8, que é aproximadamente igual a 3,8 vezes 10 na 9 joules. Então, se você for ver, não tem nenhuma resposta dessa, é tudo 10 na 6. Isso provavelmente se deve ao fato de que deveria ser uma vírgula, o cara colocou ponto. Mas seguindo aqui a nossa intuição, provavelmente é essa resposta aqui, letra A. Questão 9. Dois objetos pontuais, A e B, estão em uma mesma altitude, interagindo com a Terra. A velocidade de A e de B estão relacionadas por VA igual a 2VB e a MB igual a 4MA. E aí ele fala assim, ó, considere essa situação hipotética e assinale a opção que apresenta as relações corretas
entre energia cinética, energia potencial e energia mecânica. Como é que a gente vai escrever energia cinética? Vamos lembrar. É igual a mv² sobre 2. Então, para o objeto A, vou fazer aqui duas tabelinhas, para o A e para o B. Qual que é a energia potencial gravitacional? mgh. Qual que é a energia mecânica? Energia mecânica é igual a potencial mais a cinética, é só somar. É igual a mv² sobre 2 mais mgh. Então, vamos escrever para o A e para o B aqui, ó, tá? Qual que vai ser a energia cinética do A? Vai ser MA vezes o VA ao quadrado sobre 2. Qual que vai ser a energia cinética do B? MB vezes VB ao quadrado sobre 2. Vamos escrever tudo em termos de A para ficar mais fácil. Então, aqui o VB é igual a VA sobre 2. Então, vai ficar assim, ó, 4, MA aqui, né? 4MA vezes VA sobre 2 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Vai cortar o 2 com o 4 com esse 2 ao quadrado, vai ficar MA VA ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética dos dois são iguais, né? A energia potencial, MA vezes G vezes H. Energia potencial do B, MB vezes G vezes H. Só que MB é 4MA. Então, isso é 4MA vezes G vezes H. Ou seja, a energia potencial do B é maior, esse aqui é igual. E a energia mecânica é só somar, né? Energia mecânica do A vai ser MA VA ao quadrado sobre 2 mais MA GH. Para o B, energia mecânica do B, é só somar também, já vamos colocar em termos de A, vai ser MA VA ao quadrado sobre 2 mais 4 MA GH. Vamos lá, lendo agora. Energia cinética do A é igual à energia cinética do B. Então, todos que não tiverem isso, já vou cortar. Então, esse aqui já corta, esse aqui já corta, esse aqui já corta. Então, é a letra A ou letra B. Energia potencial do A igual ao B não é, então aqui já cortou. Então, é a letra B aqui, né? Isso que a gente encontrou. Letra B. No 10, exercício conceitual, ele pergunta lá pra gente. Acerca dos conceitos de quantidade de movimento, impulso e colisões, assinale a opção correta. Em um choque inelástico, nem energia, nem o momento são conservados. Em qualquer choque, o momento é conservado. Então, está errado isso aqui. Letra B. Durante um choque elástico de uma bola não deformável, caindo verticalmente na superfície da Terra, também assumido como não deformável, o momento total não é conservado, senão a Terra seria ligeiramente desviada. O momento linear é sempre conservado. Letra C. Na colisão perfeitamente inelástica, acontece a maior perda de energia cinética e após o choque os corpos se separam, eles ficam coladinhos. Letra D. O impulso pode ser calculado determinando-se uma área sobre a curva de um gráfico da força em função do tempo. Então, a área de Q é uma força em função do tempo. Está aqui. Essa área dessa curva dá F vezes ΔX. Na verdade, dá integral de F dt, né? Essa integral, e aí o impulso pode ser calculado dessa forma sim. Lembra que impulso, só para você, se você não está acostumado com integral, né? Lembra que o impulso, qual que é a letra que vocês usam para impulso? Eu acho que é J, não tenho certeza. J é igual a F vezes ΔT. Não tenho certeza se é J que vocês usam para impulso. Mas é isso, ó. Se a gente tem um ΔT, aí a gente calcula o impulso. Se a gente tem um dt, daí a gente faz a integral. Então, a letra D está correta. E letra E, a quantidade de movimento é uma grandeza escalar. Não, não é, né? Quantidade de movimento, acho que é Q que vocês usam, é igual a M vezes V. Não tenho certeza das letras que a gente usa, tá? Mas é isso, letra B. Essa 11 aqui, ele fala das leis de Kepler. E aí ele fala assim, de acordo com as leis de Kepler, julgue os itens a seguir. Item 1. A primeira lei de Kepler afirma que no referencial heliocêntrico as trajetórias dos planetas são elipses, com o centro do Sol como um dos pontos focais. Tá certo.
A segunda lei de Kepler afirma que cada planeta varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Portanto, quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade diminui. Errado, ela aumenta, né? Aumenta. Segundo a terceira lei de Kepler, o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Está correto. As leis de Kepler se aplicam somente aos planetas que orbitam o Sol. Não. Vale para planetas aí, vale para quem obedece à lei da gravidade, né? Ou seja, qualquer corpo celeste. Então está correto aqui a 1 e a 3, resposta letra B. O fato de que corpos em vibração produzem sons é familiar na experiência cotidiana. Para que o efeito atinja nossos ouvidos, ele precisa ser transmitido através de um meio material. O som de uma campainha tocando dentro de um recipiente no qual se produz vácuo deixa de ser ouvido, conforme observado por Robert Boyle em 1660. A velocidade de propagação de uma onda sonora é determinada em função de... Aqui tem uma pegadinha, porque provavelmente você vai lembrar que V igual a lambda F. E aí você vai pensar, depende do comprimento de onda e da frequência. Mas essas são só características que relacionam o comprimento de onda, a frequência e a velocidade. A velocidade de propagação depende só do meio dessa onda aqui que ela está sendo propagada. Por exemplo, se você pegar o som mesmo, né? E aí você faz ele no ar, na água ou no metal, tem velocidades diferentes. Então, a letra E. Lá 440 é o nome que se dá localmente ao som que produz uma vibração a 440 Hz. Então, a gente está falando uma frequência aqui de 440 Hz. E serve como padrão de referência para a afinação da altura musical. O musicista dá início à afinação do seu violino a partir da corda Lá, de comprimento L, vou chamar de L esse comprimento, igual a 35 centímetros, que é a mesma coisa que 0,35 metros, né? Ele também fala que a corda é fabricada com material cuja densidade linear é 0,78 gramas por metro. Ou seja, o Mi igual a 0,78 gramas por metro, ou no sistema internacional, isso aqui é igual a 0,78 vezes 10 na menos 3 quilogramas por metro. Só convertir de quilograma para metro. Para ajustá-lo adequadamente à afinação desejada, a musicista precisa aplicar na corda uma tensão mais próxima de... Essa aqui a gente precisa lembrar lá da equação da velocidade da onda na corda, que é igual a tal sobre mi. Velocidade igual a raiz de tal sobre mi. Esse tal é o que a gente quer. Essa aqui é a tensão. Então é esse o nosso objetivo, encontrar esse tal. Eu vou isolar ele e levar os dois lados ao quadrado, então vai ficar v ao quadrado igual a tal sobre mi, ou seja, o tal que a gente quer igual a mi vezes o v ao quadrado. Só que o v eu não tenho. Eu tenho o mi e eu tenho o comprimento da corda. Mas eu lembro que v igual a lambda vezes f. E aqui, cuidado, ó, a frequência é a frequência que ele quer, que é o 440 Hz. Mas a gente tem que lembrar que uma corda do instrumento musical, ela vai vibrar no primeiro harmônico. E esse primeiro harmônico, ele não é no comprimento de onda. Ele é metade do comprimento de onda. Para fazer uma onda tem que fazer o finalzinho da barriguinha aqui também. Então, esse L é a metade do lambda. Lambda é igual a 2L. Esse aqui é o comprimento L, ó. E esse aqui é o lambda. Então, o V vai ser igual a 2L vezes F. E aí, agora eu posso substituir. O V aqui vai ser Mi vezes 2LF ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 4Mi L ao quadrado vezes F ao quadrado. E aí é só você substituir. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou aqui para baixo, para fazer a conta. Então, vai ser 4 vezes 0,78 vezes 10 na menos 3, vezes 0,35 ao quadrado, vezes 440 ao quadrado. E aí, se você tiver que fazer isso de cabeça, eu acho que lascou-se, né? Nossa Senhora. Eu vou fazer aqui na calculadora, para não perder muito tempo. Dá para fazer de cabeça? Dá, mas vai levar um tempinho bom. Opa. Elevado a menos 3 vezes 0,35 vezes 0,35 vezes 40 vezes 440. Só para poupar o tempo, isso aqui dá aproximadamente 74 newtons, tá?
Mas usando calculadora aqui, se não tem calculadora, você ia levar um tempo maior. 14, ele fala assim, ó, os lasers utilizados em termômetros podem ser desligados sem prejuízo da medição da temperatura. Aquele laser de pistolinha que o pessoal usa no pulso e deveria usar na testa, né? Tem um vídeo no canal sobre isso, pesquisa lá depois, se tiver interesse. Isso deve-se ao fato de que a luz emitida serve apenas para indicar ao operador do termômetro qual região da superfície do corpo está sendo medida. O laser opera, portanto, apenas como uma mira para indicar a região de interesse cuja temperatura será avaliada. Acerca do termômetro infravermelho e sua utilização com laser, assinale a opção correta. O alto poder de penetração do laser vermelho utilizado torna seu uso perigoso. Portanto, cientificamente recomendável desativar essa funcionalidade ao operar o equipamento. Falso, né? Senão não viria junto no termômetro um laser. A verificação da temperatura feita pelo termômetro infravermelho baseia-se na análise da radiação infravermelha emitida pela própria pessoa de quem se deseja aferir a temperatura. Correto, é assim que funciona. A utilização de laser azul, vamos supor que seja em vez de laser vermelho nesse tipo de termômetro, tornaria mais acurada a medição da temperatura. Já posso parar aí, porque a gente sabe que o laser é só a mira. O funcionamento dos termômetros infravermelhos baseiam-se na emissão de radiação ionizante. Não é radiação ionizante, é infravermelho. Aqui a gente viu. Letra E. A radiação infravermelha emitida em forma de laser pelo termômetro tem por característica ser monocromática, coerente e colimada, propriedades que garantem a segurança e o correto mecanismo de funcionamento do termômetro. Tudo aqui está correto? Não, peraí. Radiação infravermelha. Não, é radiação vermelha que ele emite, ele já falou que a infravermelho é o que vem do corpo. Então, ele não emite infravermelho, o termômetro. Mas existe laser infravermelho, isso não é um problema não. Mas tudo que ele falou sobre laser está correto. Monocromático, coerente e colimado. 15. Considera-se adiabático o processo termodinâmico em que lembra que adiabático é que você não tem troca de calor. Aí na letra ele fala, trabalho produzido igual ao calor fornecido, não tem calor, né? A pressão permanece constante, não, isobárico. A capacidade térmica independe das etapas do processo, não tem muito a ver. Não há troca de calor entre o sistema e sua vizinhança, correto. O ciclo é graficamente descrito no sentido horário, não tem nada a ver. No 16 ele fala assim, a necessidade de melhorar o rendimento das máquinas térmicas reais exigiu um estudo que levou na elaboração de um ciclo ideal, que não leva em consideração as dificuldades técnicas. Qualquer máquina que operasse com esse ciclo teria rendimento máximo, independente da substância utilizada. Essa máquina idealizada operaria um ciclo completamente reversível, o ciclo de Carnot, como exemplificado na figura a seguir. Então a gente tem um ciclo de Carnot aqui, que é a eficiência máxima. Aí ele fala assim, ó, na máquina hipotética, operando um ciclo de Carnot acima, constate-se que o rendimento é de 100%. Vamos lembrar que não existe rendimento 100% e que a eficiência para uma máquina de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, se eu tiver uma temperatura de 0 Kelvin, seria eficiência 1, ou temperatura infinita, eficiência 1. Coisas que não existem, né? Esse seria o critério. Então, essa é a eficiência do ciclo de Carnot, mas o rendimento não é 100% nunca. Trabalho total negativo, a gente aprende lá em termodinâmica, que se a gente faz o ciclo aqui, ó, nesse sentido horário, o trabalho vai ser essa área sobre a curva e vai ser positivo, porque aqui, ó, quando a gente está voltando, a gente desconta. Quando a gente está indo para a esquerda, diminuindo o volume, a gente desconta, e quando a gente está aumentando o volume, a gente soma. Então, o trabalho é positivo. Letra C, relevância da fonte fria. Mentira, olha aqui a eficiência. Trata-se de um exemplo de moto perpétuo? Não, moto perpétuo não existe. Lembra lá, segundo a lei de termodinâmica, não tem eficiência 100%. A presença de processos adiabáticos isotérmicos. Olha, ele fala das curvas adiabáticas, mas a gente sabe que um processo de Carnot é feito por processos isotérmicos, que são essas duas curvas aqui, ó, que eu pintei de azul, e processos adiabáticos. Então, a resposta é a letra E. 17, 1824, o Carnot publicou sua primeira e única obra, Reflexões sobre potência motriz do fogo e máquina próprias para aumentar essa potência, na qual afirmou que a potência motriz do fogo é independente dos agentes utilizados para aproveitá-la.
é determinada exclusivamente pela temperatura dos corpos, entre os quais se produz uma transferência de calor. A potência motriz, mencionada por Carnot em sua obra, poderia ser corretamente substituída por... Então, a gente tem aqui eficiência ou rendimento, né? A gente usa geralmente essa letrinha aqui, tem algumas pessoas que usam essa aqui, igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E aí você vê que isso é exatamente o que ele está falando aqui, ó. Você depende das temperaturas, pelas temperaturas dos corpos entre os quais se produz uma transferência de calor. É isso aqui que ele está falando para a gente. Ou seja, está falando da eficiência ou do rendimento. Letra B. No Brasil, os locomotivas a vapor ficaram popularmente conhecidas como Maria-Fumaça, pois sua locomoção custava a emissão de uma enorme quantidade de fumaça gerada pela água em ebulição, além da fuligem. Considera uma locomotiva a vapor que funcione com uma caldeira operando a 200 graus Celsius e todo o vapor escape diretamente à atmosfera na CNTP. Então, a temperatura quente de funcionamento é igual a 200 graus Celsius e a temperatura fria é igual a 0 graus Celsius, porque a gente está na CNTP. Nesse caso, a quantidade de trabalho útil idealmente produzida para cada 100 calorias geradas na caldeira seria mais próximo de... Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que calcular a eficiência. Como ele está falando que é o trabalho útil idealmente, eu vou assumir que a gente está falando de um ciclo de Carnot, cuja eficiência é 1 menos o TF sobre o TQ. Então, consigo calcular a eficiência a partir desses dados aqui. Só cuidado que eu tenho que utilizar eles em Kelvin. Então, isso aqui vai dar 473 Kelvin. E esse aqui vai me dar 273 Kelvin. Então, substituindo aqui, isso aqui vai dar 1 menos 273 dividido por 473. Se você não tem calculadora, eu vou assumir que você não tem calculadora, então eu vou aproximar isso aqui para 300 e esse aqui de baixo para 500, tá? Só para fazer sem calculadora. Então isso aqui vai ser 1 menos 3 quintos, que é igual a 2 quintos, ou seja, uma eficiência de aproximadamente 40%. O que isso quer dizer? Que a cada 100 calorias, 40% dela eu consigo tirar de trabalho. Então, a quantidade de trabalho útil produzido para cada 100 calorias geradas na caldeira é aproximadamente 40 calorias. Não achei resposta ali, mas o mais próximo de 40 é o 20, né? Tá certo isso? Não sei. Tá estranho. Duas pequenas bolinhas idênticas suspensas por fios isolantes de comprimento 20 centímetros. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Duas bolinhas presas ao teto. Vou desenhar aqui, então tem uma bolinha para cá e uma bolinha para cá. E aí ele fala que o comprimento de cada fio aqui, que eu vou chamar de L, é igual a 20 centímetros ou 0,2 metros. Ele fala que é fixado no teto por um ponto comum e forma um ângulo de abertura, que é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, que é 60 graus. Ou seja, cada metadinha aqui, ó, que é o que eu vou trabalhar de fato, que eu vou chamar de θ', igual a 30 graus, né? Mas é isso que ele fala. Ele fala também que a massa de cada bolinha tem 17 gramas ou 17, ou 17 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Então, essa é a massa de cada bolinha. A aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele também fala que as cargas elétricas têm o mesmo módulo, ou seja, a carga da 1 é igual à carga da 2 em módulo, que eu vou chamar de Q isso aqui. E aí ele também fala que a constante eletrostática K é igual a 9 vezes 10 na 9 Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. E aí ele pergunta para a gente qual que a soma das cargas das duas bolinhas é mais próxima de... Então ele quer saber Q1 mais Q2. Vamos pensar aqui, se elas estão se repelindo, a gente já sabe que as cargas têm o mesmo sinal, tá? Então as cargas têm o mesmo sinal. O que a gente vai fazer? Vamos desenhar uma bolinha só aqui, ó. Uma bolinha.
Quais são as forças que agem sobre ela? Tem aqui a força peso, que é igual a M vezes G. E tem para cá também essa força do eletrostática, que é igual a K vezes Q1 vezes o Q2 dividido pela distância delas ao quadrado. Depois eu escrevo melhor isso daqui. Mas vamos pensar aqui, ó. Tem essa distância aqui é a distância delas dividido por 2, porque lembra que a segunda bolinha está aqui, então a distância total delas é 2 vezes essa distância, que é metade da distância entre elas. Então é isso que eu vou escrever aqui, ó. Vou repetir. A força nessa bolinha da esquerda vai ser igual ao Q vezes o Q1 vezes o Q2 dividido pela distância. O que é essa distância d sobre 2? D sobre 2, vamos lembrar que eu tenho θ' aqui, ó, ela é igual ao L vezes o seno de θ2, θ'. Então, essa distância d sobre 2 é L vezes seno de θ2. É só a gente fazer decomposição aqui. Só que eu preciso multiplicar ela por 2, porque eu quero a distância total, e essa conta me deu só metade da distância. Então, multipliquei aqui por 2, e lembra que a gente vai levar isso aqui ao quadrado. Então, essa é a força eletrostática que eu tenho. Eu posso dar umas resumidas aqui, ó, porque os Q são iguais. Então, Q1 vezes Q2 é Q ao quadrado. E aí divide por 2 vezes L, e o seno de θ', que é 30, né? Porque é seno de 30 que é meio. Então, o seno eu substituo por 1 sobre 2 e levo ao quadrado. Então, isso deu K, que ao quadrado dividido por L ao quadrado. Essa é a força eletrostática. A força peso é M vezes G. Só que como eu tenho um triângulo retângulo, eu posso dizer aqui, ó, que a tangente do θ', que é tangente igual a cateto oposto por cateto adjacente, ele vai me dar, o que eu tenho no cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo, eu tenho a força que é para cá, e eu tenho o peso que é para baixo. Então, a tangente do ângulo θ vai me dar o cateto oposto, que é a força eletrostática, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. O peso está aqui para baixo, a força eletrostática está aqui para a esquerda. Então, relaciona aqui, ó, o cateto oposto é o FE e o cateto adjacente é o P. E o P é mg, né? E a gente sabe que esse ângulo é 30, então, o tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, é igual a FE sobre mg. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero encontrar o Q. Aí com o Q eu multiplico por 2 e eu acho a resposta que ele está me perguntando. Então vamos trabalhar com essa equação aqui. Então vamos lá. Substituindo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte. Raiz de 3 sobre 3 é igual a K, Q ao quadrado sobre L ao quadrado. Tudo isso dividido por mg. E eu posso fazer que isso aqui, então vai ser K, Q ao quadrado dividido por mg, L ao quadrado. Ou seja, o Q ele é igual a mg L ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 3K, e aí eu tiro a raiz quadrada de tudo isso daqui. Mas eu não quero o Q, eu quero a soma, então eu preciso multiplicar por 2. Então a resposta que eu quero, deixa eu liberar um espaço aqui. A resposta que eu quero vai ser que 2 Qs, que é igual a 2 raiz de mg L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 3K. E isso aqui você tem que jogar na calculadora, né? Não tem muito o que fazer, não. Vamos jogar aqui na calculadora. Vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada
da massa, que é 0,017, vezes o L. Lembra de usar tudo no sistema internacional. O L é 0,2 eleva ao quadrado vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por 3, dividido por 9 vezes 10 dá 9. E aí, se eu não errei nada, deixa eu ver se errei alguma coisa na conta. Aí de 3 divide por 3, multiplica por 2. Ah, falta multiplicar pela gravidade, que é 10. Vezes 10. E aí, se eu não errei nada, isso aqui deu 1,30 e... aproximadamente 1,32 vezes 10 dá menos 6 coulomb, que é aproximadamente igual a 1,33 microcoulomb. Se você não tem calculadora, ia dar um trabalhinho, né? Mas aqui no meu deu resposta letra C. Nesse 20 aqui, ele fala que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, publicou que previa um desconto de 100% nas tarifas para quem consome até 220 kWh por mês. E aí ele fala a potência dos aparelhos elétricos e ele pergunta quais dessas opções aqui leva a uma isenção mensal. Então você tem que calcular o gasto de energia para cada uma das opções e aí ver qual que dá menos de 220, né? Então, por exemplo, vamos calcular aqui na letra A. Qual que ele fala? Diário. Vamos supor que o mês tem 30 dias. Então, ele usou um ventilador por 8 horas. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos transformar tudo primeiro em quilowatt. Isso aqui deu 0,1 kW, isso aqui deu 1 kW, isso aqui deu 0,2 kW, aqui deu 5 kW, aqui deu 1,3 kW e aqui deu 1,5 kW. Ó, percebe que aqui tem um ponto, né? Lembra daquela questão da montanha? Olha o ponto aqui. Então, o que ele quer que a gente faça aqui é que calcule, por exemplo, na letra A. Então, o ventilador por 8 horas durante 30 dias. Então, é 30 vezes 8 vezes 0,1. Mais televisão por 8 horas. Então, é 30 vezes 8 vezes 0,2. Mais chuveiro, 1 hora por dia. Então, é 30 vezes 1 vezes 5. Mais o secador, 15 minutos. Então, é 30 vezes 1 quarto, que são 15 minutos, é 1 quarto de hora, vezes 1,3. E aí é só você fazer a conta. Aqui, por exemplo, deu 24 mais 48 mais 150 mais... quanto é isso aqui? 7,5? 7,5 vezes 1,3 dá aproximadamente 9, tá? Aproximadamente 9. Isso não precisa ser a conta exata, mas aqui dá para perceber que isso aqui deu... quanto que deu? Ah, é 220, né? Não é só 200 não. Então tem que calcular com um pouco mais de parcimônia. Então, mas esse aqui deu mais do que 220, né? Deu mais que 220 kWh. Olha aqui, ó. Esse aqui dá 198 e só desses aqui deu 222. Então, deu mais. E aí você tem que fazer isso para todas as letras, né? Olhando no gabarito, ele fala que é correto a letra E. Então, vamos testar aqui, ó. Letra E. Ventilador, 2 horas. Então, ventilador é 30 vezes 2 vezes 0,1. Mais televisão, 2 horas. 30 vezes 2 vezes 0,2. Mais chuveiro. Chuveiro é 1 hora e 15. Então, é 30 vezes 1,25 vezes 5. Mais a máquina de lavar, que é semanal, então suponho que é 4 vezes por semana, né? 4 vezes por mês, já que é semanal, vezes 2 horas, vezes a potência da máquina, que é 1,5.
Aí é só a gente somar. Esse daqui deu 6, esse daqui deu 12, esse daqui deu, esse que eu preciso fazer, 30 vezes 6,25. Então deu 180 mais 7,5. Então deu 187,5 mais 12. Então isso aqui deu para a gente o total de, vamos fazer a conta, 30 mais 187,5. Isso aqui deu mais 20, 217,5 kWh. Então, de fato, está menos aqui, né, na letra E. Depois teria que conferir as outras, ver se nenhuma passou também. Nenhuma ficou abaixo, mas essa aqui deu abaixo. Só lembra aqui uma coisa importante que eu vejo bastante na internet, que o pessoal usa quilowatts por hora. O correto é quilowatts vezes hora, tá? Cuidado aí. Nessa 21 aqui, ele fala que essa figura apresenta a curva característica de uma bateria de automóvel. Aí ele pergunta que é correto afirmar que a resistência interna dessa bateria é. Então, vamos imaginar um circuitinho aqui, composto por uma bateria e um fio. E aí eu tenho um fio aqui. E aí eu tenho minha resistência aqui, né? Então é isso, eu quero saber essa resistência interna. É só a gente pensar aqui, ó, o que a minha bateria produz, que é essa diferença de potencial E, eu tenho uma resistência aqui, R. Parte eu perco na resistência interna R vezes I, isso aqui é a contribuição da resistência interna, lembra da lei de Ohm, e parte sobra para o circuito U. Então eu tenho uma diferença de potencial daqui para cá, U. Aqui para cá eu tenho uma diferença de potencial U. E aí eu quero saber essa resistência interna e eu vou utilizar vários dados aqui, ó. Primeiro eu vou tentar descobrir quanto que essa minha bateria fornece, desconsiderando a resistência interna. Então eu vou dizer que I é zero. Então vamos fazer aqui, ó, I igual a R vezes zero. Então estou pegando I igual a zero, estou pegando esse ponto aqui. Isso aqui deu U, que é 36 volts. Então essa minha bateria ela fornece 36 volts. Então E igual a 36 volts. Agora eu vou pegar lá o ponto final para descobrir quanto que vale R. Então eu tenho que 36 igual a R vezes I, que é 9. Quanto que deu U nesse ponto aqui? Ó? Zero, né? Então R igual a 36 dividido por 9, que é igual a 4 ohms. Essa é a resposta, é a letra A. 22, ele fala do experimento de Ørsted, que colocou um fio metálico rígido próximo a uma bússola e viu a deflexão quando ele passava uma corrente elétrica. Em relação a esse experimento, ele pergunta para a gente que o experimento, letra A, o experimento provou a existência do monopólio magnético, isso que está errado, não existe monopólios magnéticos. A letra B, no caso de um fio metálico ômico, a intensidade do campo magnético será diretamente proporcional à resistência do fio. Vamos lembrar que V igual a R vezes I. Então, eu vou passar o I dividindo, vai ficar assim, ó, V sobre I igual a R, ou seja, o R, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais e não diretamente proporcionais. A letra C, a intensidade do campo magnético produzido pela corrente no fio cairá com o quadrado da distância. Isso aqui não é correto, porque a gente sabe que o campo magnético pelo um fio infinito é I0 I sobre 2πr. Então não é o quadrado, é só a distância mesmo. Letra D, o desvio na agulha mudará se o sentido da corrente no fio mudar? Sim, porque... Opa, sim, que é correto. Dependendo da direção da corrente, o campo magnético ele muda o sentido. E o experimento pode ser repetido sem necessidade da passagem da corrente elétrica, não, né? A corrente elétrica é parte integrante desse experimento. Então, resposta letra D. No 23, ele fala que o fenômeno de decaimento radioativo foi documentado no final do século XIX, quando os cientistas notaram que alguns materiais espontaneamente produziam manchas em papel fotográfico.
Em um dos experimentos clássicos desse período, Rutherford aplicou um campo magnético à radiação emitida por uma amostra, e os diferentes tipos de radiação sofreram um desvio de acordo com as suas cargas, conforme representado na figura a seguir. A amostra radioativa emitiu radiações dos tipos alfa, beta e gama, que apresentaram diferentes trajetórias. Ele quer que a gente identifique qual a trajetória para cada radiação. Então, a gente tem a radiação alfa, beta e gama. Vamos lembrar que a radiação alfa é um núcleo de um átomo de hélio, então ela tem carga positiva. A beta é um elétron, carga negativa, e a gama é um fóton, que tem carga zero. Então, logo de cara, a gente já sabe que a 2 é a gama. Então, já pode cortar essa, essa e essa. E aí a gente precisa da força do campo magnético. Como que a gente calcula a força do campo magnético? É só a gente fazer a força, vetor força, devido ao campo magnético, igual a Q, V, produto vetorial com o campo magnético B. E aí a gente vai precisar utilizar a regra da mão direita. Basicamente faz assim com a mão. E aí esse aqui é F, esse é o V e esse é o B. Basicamente isso. Então, só que tem o sinal negativo, né? Então, se que for negativo, a velocidade é como se estivesse indo para trás. Aqui, esse pontinho aqui quer dizer que o campo magnético ele está saindo do papel. Então, o campo magnético, que é esse dedo aqui, ele vai ficar apontado para mim, que é para fora do papel. Então, a força é essa, o V é para cá, é esse dedo aqui, e aí a gente tem que ver para cá da ponta força. Então, se o campo é positivo, vai ficar a mão assim, porque se a carga é positiva, a velocidade vai para lá, ou seja, eu tenho que a força é para baixo. Então, se é positivo, vai para baixo, que é o 3. Se é negativo, a força do campo magnético seria para cima. Então, a gente conclui fazendo a regra da mão direita, que essa aqui é a partícula positiva, essa aqui é negativa, ou seja, essa é beta e essa é a alfa. Ou seja, A1 é a beta e gama alfa. Resposta letra C. No 24, ele fala que o inglês Maxwell, né, percebeu que Faraday tinha sido o primeiro homem a compreender corretamente os fenômenos elétricos e magnéticos, mas o longo trabalho de Faraday tinha sido exclusivamente experimental. Maxwell muito importante para o eletromagnetismo. Maxwell então se propôs a completar a obra de Faraday e expor matematicamente os conhecimentos de eletricidade e magnetismo da época, desenvolvendo as ideias de Faraday a respeito de dielétricos e campos. Maxwell, em 1865, concluiu exclusivamente por cálculos que deveriam existir as ondas eletromagnéticas. Com relação às propriedades das ondas eletromagnéticas, consideradas planas, assinale a opção correta. Em uma onda eletromagnética, as direções de propagação e dos campos magnéticos e elétricos são todas perpendiculares entre si. Correto? Tá certo. A velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo é proporcional à sua frequência. Errado, a velocidade é c, né? A velocidade da luz. A maior parte das ondas eletromagnéticas está dentro do chamado espectro visível. Está errado, lembra que a gente tem micro-ondas, onda de rádio, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama e assim por diante. O visível é só um pedacinho do espectro. A carga elétrica de uma onda eletromagnética depende do valor do comprimento de onda. Um fóton, uma onda eletromagnética não tem carga, né? Uma onda eletromagnética não sofre efeito de difração. Luz sofre difração e luz é uma onda eletromagnética. Então, resposta letra A. Esse 25 aqui, ele fala, tem essa figura que é representada por uma partícula de massa emissão, carga Q, que descreve um movimento circular uniforme e uma trajetória de raio R. A velocidade tangencial é V e a partícula está em um campo magnético uniforme de intensidade B, que está perpendicular ao plano de movimento circular. Com base nas informações na figura apresentadas, é correto afirmar que... Antes disso, vamos só lembrar como é que a gente calcula a força devido ao campo magnético, que ela é Q, V, produto vetorial com o campo magnético. Como V e B são perpendiculares, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, módulo da força igual a Q, módulo do V, módulo do B. Ou então, de maneira um pouco mais compacta, vou só colocar que FB igual a QVB.
Mas ele está falando que eu faço uma trajetória circular, então tem que aparecer uma força centrípeta igual a mv quadrado sobre r. E quem é que está fazendo essa força centrípeta? É o próprio a força do campo magnético, devido ao campo magnético. Então, Fb igual a força centrípeta, ou seja, que Vb é igual a m v quadrado sobre r. Eu posso cortar esse v com esse quadrado e eu chego que Qb é igual a mv sobre R. Então vamos lá ler agora as alternativas. A força centrípeta é uma reação à força magnética, identificada por F na figura. Não, né? A força centrípeta é a força magnética. O raio do movimento circular pode ser definido como QB sobre mv. Vamos isolar o R dessa equação aqui. Ó. Isolando o R, a gente encontra que R é igual a mv sobre QB, que é o contrário do que está escrito lá. Então também não. O trabalho realizado pela força magnética F após uma revolução da partícula é esse aqui. O trabalho é zero, né? Força e movimento são perpendiculares, então o trabalho é sempre zero. O módulo da velocidade aumenta em proporção direta à intensidade B do campo magnético. Essa é uma questãozinha sutil, né? Vou isolar o V para vocês verem, que V é igual a QB R sobre M. E aí você olha aqui, ó, V é diretamente proporcional a B, mas só seria verdade se o R for constante. Se o R poder mudar, então o V não aumenta proporção direta a B. Só se é verdade se o Q, o R e o M são constantes. E na letra E ele fala que a velocidade angular da partícula é QB sobre M. Vamos lembrar que a velocidade angular, que V é igual a ômega R. Eu quero o ômega igual a V sobre R, que vai ser igual a QB R sobre MR, corto R, deu QB sobre M. Sobre Mzão, né? E tá certo, bateu aqui. Ele me pediu a resposta certa, letra E. No 26, ele fala assim, ó, existem dois tipos de telescópios, refratores e refletores. Aí aqui na figura ele mostra um refletor newtoniano, segundo ele. E aí ele fala assim, ó, no qual dois raios de luz paralelos entre si, então chega aqui os raios de luz paralelos, eles batem nesse espelho, esse espelho converge a imagem, então ele é côncavo, e aí ele bate aqui nesse espelho plano. Ó, pelo desenho dá para ver que ele é plano, né? E tem essa distância D, que representa a distância entre os centros dos espelhos E1 e E2. Tá bom. E aí ele pergunta para a gente, acerca dos espelhos que compõem esse telescópio e das suas propriedades, é correto afirmar que, primeiro, que o E1 é plano, né? Então cancela esses aqui. Aí o E2 é côncavo, beleza. Aí ele pergunta do D. D é inferior à distância focal ou superior à distância focal? É só a gente ver, o raio percorreu o D aqui, ele já foi focado? Não foi, ele vai ser focado aqui para frente. Então, D é inferior à distância focal do E2. Resposta letra B. Nesse 27 aqui, ele fala assim, determinado fluido tem índice de refração maior do que do ar, mas dependente do comprimento de onda de luz visível que atravessa o meio transparente. Para verificar essa propriedade, utilizam-se três lasers de comprimentos de ondas diferentes, azul, verde e vermelho, que incidiram no meio formando o ângulo θ1 com a direção normal à superfície. Então, os lasers batem aqui, aqui tem uma superfície, e aí eles são refletidos para ângulos diferentes. Aí ele fala assim, ó, com base nessas informações, assinale a opção que representa o comportamento do índice de refração n em função do comprimento de onda de cada cor. Vamos lembrar que o índice de refração é dado por C sobre V, onde C é a velocidade da luz, e V, para uma onda, pode ser calculado como V igual a lambda F. Então, vamos substituir. Eu vou ter que N igual a C sobre lambda F. Ou seja, o N ele é inversamente proporcional ao lambda. Então, conforme N aumenta, o lambda tem que diminuir. E vice-versa. Se o N diminui, o lambda aumenta. A única opção que mostra isso é a letra A, né? Ele diminuindo linearmente conforme o lambda aumenta. Então, se o lambda aumenta, o N diminui. No 28, ele fala assim, ó, seguir a figura A representa um componente de um aparelho óptico que dispõe de duas lentes plano-convexas. Então, tem duas lentes plano-convexas aqui.
na qual é correspondente à representação da figura B. Alinhados exatamente ao longo de uma reta que atravessa os focos de ambas, essas lentes foram produzidas com material de índice de refração N igual a 1,5 e recortadas numa calota esférica de raio 2, conforme indicado na figura, 2 metros. A partir das informações das figuras precedentes, assinale a opção que apresenta corretamente a divergência equivalente do componente representado na figura, considerando o índice de refração do meio material como 1. Então, primeiro a gente vai ter que achar o foco de cada uma dessas lentes e depois achar a vergência, né? Vamos lembrar que a vergência é 1 sobre o foco, e o foco, 1 sobre foco resultante, vamos chamar assim, vai ser 1 sobre foco da 1 mais 1 sobre o foco da 2, onde 1 sobre o foco pode ser calculado como N-1, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, onde esses são os raios das calotas esféricas de cada um dos lados. Como o raio da calota esférica é infinito, aqui é plano, esse aqui vai para infinito, esse R aqui ele vai para infinito e esse termo aqui vai para zero. Então, 1 sobre o foco de cada lente vai ser N-1 dividido pelo raio da curvatura. Ou seja, 1 sobre a distância focal da lente 1 vai ser o N dela, que é 1,5 menos 1, isso aqui dividido por 2, ou seja, vai ser 0,5 dividido por 2, que é igual a 1 quarto, né? 1 sobre 4. Então, eu quero fazer a associação, vamos lembrar que elas são iguais, então F1 é igual a F2. Então, 1 sobre o foco resultante vai ser 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, que vai ser igual a 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2, que é meio. Ou seja, meio, que é igual a 0,5. Então, a vergência vai ser 0,5 por metro, resposta letra C. 29. Considere que um objeto esteja posicionado a 1 metro do vértice de um espelho côncavo de Gauss. Então, tem o espelho aqui. Ele está aqui nessa posição que eu vou chamar de P, que está a 1 metro de lá, né? E aí ele fala também que está alinhado com o eixo focal. Nessa situação, caso o espelho tenha foco de meio metro, então o foco está aqui, 0,5 metros. A imagem formada será, então vamos utilizar aquela equaçãozinha, 1 sobre foco, igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, substituindo aqui, 1 sobre 0,5 igual a 1 sobre 1, mais 1 sobre P'. Então, eu tenho aqui 2 igual a 1 mais 1 sobre P'. Passando para o outro lado, eu vou ter que 1 igual a 1 sobre P', ou seja, a imagem será formada no 1 metro positivo. Ou seja, uma imagem real, de tamanho igual, e ela vai ser invertida, né? Então, real, invertida e de tamanho igual. Nessa 30 aqui, ele está falando de relatividade, ele fala assim, os efeitos relativísticos sobre um corpo podem ser percebidos e medidos somente quando ele se movimenta com velocidade superior a aproximadamente 10% da velocidade da luz. São velocidades muito altas se comparadas às velocidades a que estamos acostumados. Para velocidades baixas, os efeitos relativísticos são tão pequenos que podem ser desprezados. A figura a seguir ilustra um cubo de aresta L0 que se move com velocidade igual a 0,6c na direção do eixo Y, sendo c a velocidade da luz no vácuo. Considerando as informações e a figura anterior, assinale a opção que apresenta a razão entre o volume do corpo sob ação relativística e o seu volume em repouso, ambos em relação ao observador estacionário. Então, eu vou ter o volume relativístico e o volume não relativístico, eu vou representar só por V. Eu quero encontrar o VR sobre V, onde o V é o quê? É o L0 ao cubo, né? Já o volume relativístico vai ser L0 vezes L0
vezes um outro L que eu vou dilatar, o L'0. É isso que eu vou ter que fazer. Mas a gente já pode dar uma adiantada, que isso aqui vai ser, ó, L0 vezes L0 vezes L0' dividido por L0 vezes L0 vezes L0. Então, eu posso cortar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a L0' dividido por L0. Então, é isso que eu tenho que fazer, só achar o comprimento dessa aresta na direção do movimento. Ele vai ser dado por L0 vezes a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E aí é só substituir os dados ali para achar esse termo, que é 1 sobre gama. Aqui vai ser 1 menos V, que é 0,6C. Então, vai dar 0,36C ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso aqui vai me dar L0 vezes a raiz quadrada de 1 menos 0,36, que vai ser igual a L0 raiz quadrada de 0,64. 0,64, a raiz quadrada, isso aqui dá 0,8, ou seja, deu 0,8 L0. Então, substituindo aqui, VR por V vai ser igual a 0,8 L0 dividido por L0. Corta, corta, deu 0,8. Resposta letra D. Um sensor fotossensível detectou por um segundo uma energia, vamos colocar aqui, ó, anotar, que aqui vai ser importante anotar. Energia 10 na menos 7 joules de uma radiação eletromagnética de comprimento de onda 3,972 vezes 10 na menos 7 metros. Considerando a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e a constante de Planck igual a 6,62 vezes 10 na menos 34 joules segundo, é correto afirmar que na situação apresentada o sensor capturou no citado segundo quantos fótons? Vamos lembrar que E igual a HNi, onde Ni é a frequência. Esse aqui é um Ni, tá? Se quiser colocar HF, se quiser não se confundir. Mas vamos lembrar também que V igual a lambda F, onde V é a velocidade da luz, que é c. Ou seja, F vai ser igual a c sobre lambda. Então, a energia de um fóton vai ser igual a H vezes c sobre lambda. Mas eu tenho n fótons, então essa energia vai ser igual a n, que é o número de fótons que eu quero descobrir, vezes H vezes c sobre lambda. Ou seja, isso aqui para um fóton só, isso aqui para n fótons. Então, o n, isolando ele, vai ser igual a energia total vezes o comprimento de onda dividido por H vezes C. Aí é só substituir e ver quanto que dá. Isso aqui vai dar 10 na menos 7 vezes o lambda, que é 3,972 vezes 10 na menos 7, dividido por H, que é 6,62 vezes 10 na menos 34, vezes 3 vezes 10 na 8. Então, é só fazer essa conta aqui. Quanto que ela vai dar, gente? Vamos tentar descobrir aqui. Vamos primeiro cortar tudo que dá para cortar, né? Então, isso aqui vai ser igual a 3,972 vezes 10 na menos 14, dividido por 6,62 vezes 3 vezes 10 na menos 26. Isso aqui é 14, né? Não 4. Então, isso aqui deu... Vou fazer essa conta aqui, ó. 6, vamos aproximar, tá? Vamos supor que isso aqui é 4. Isso aqui é 6,6 vezes 3. 6,6 vezes 3 é igual a 18, 19,8. É isso, acho que é isso. 19,8. Então, vai ser 4 dividido por 19,8 vezes 10
resolvendo esse negocinho aqui, vai ser 10 na 12. Então, 4 dividido por 19,8 vezes 10 na 12. Vamos supor que esse valor é 20. Então, vai ser 4 dividido por 20, que vai ser igual a 0,2. Então, 0,2 vezes 10 na 12, que é igual a 2 vezes 10 na 11. Opa, faltou aqui. Igual a 2 vezes 10 na 11. Tem essa resposta lá? Tem, letra B, né? De repente achou aproximado aqui, tá? 32. Pode-se caracterizar o modelo de Bohr como uma tentativa de conciliar o modelo clássico de Rutherford com as ideias quânticas de Planck e de Einstein a respeito da emissão de radiação eletromagnética. O modelo descreve um átomo no qual há apenas um elétron. Além do átomo de hidrogênio, cabem nessa categoria também átomos de elementos mais pesados, mas que perderam por ionização todos os seus elétrons, exceto um. Considerando o modelo do átomo de hidrogênio de Niels Bohr, assinale a opção correta. Letra A, a energia do estado fundamental é de 3,4 eV. Na realidade, é de menos 13,6 eV. Essa é a energia do estado fundamental. Os raios das órbitas estacionárias são um múltiplo inteiro quadrático do raio da órbita no estado fundamental. Para o átomo de hidrogênio, esse raio da órbita é igual a n ao quadrado vezes o raio de Bohr. Então, de fato, aqui, ó, ele é um múltiplo inteiro quadrático. Letra C. Para que um elétron se mova em uma órbita de raio maior, ele precisa ceder energia, ao contrário, precisa ganhar energia. O elétron no modelo de Bohr move em órbitas elípticas, não, são órbitas circulares. Para uma órbita ser estável, o momento angular do elétron tem que ser o número ímpar da constante Boltzmann. Não sei de onde vem isso, não. Resposta letra B.